Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente inicia hoje mais uma série de estudos bíblicos na nossa igreja. Vamos tratar do Sermão do Monte, um dos temas principais do Evangelho. Viver e andar com Jesus é seguir aquilo que ele ensinou no Sermão do Monte. Ele considerou isso tão importante que deixou esta lição para os seus discípulos logo no começo da caminhada. O Evangelho de Mateus tem o registro desse belo sermão que Jesus deixou para os seus seguidores. Encontra-se entre os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Eu preparei uma apostila, como é comum a gente fazer nos nossos estudos. Ela já está disponível em nosso blog. Você pode acessar, o link está aqui embaixo, nas descrições do vídeo. Então, tanto no blog da igreja, quanto no meu blog pessoal e no blog de filosofia, espiritualidade e psicanálise, onde eu coloco os meus textos de reflexão, você encontra, então, uma página de estudos bíblicos e nela encontra-se a lição, os estudos sobre o Sermão do Monte. É uma apostila em PDF, você pode baixar, ela é gratuita. Em princípio, ela está pronta. Você vai lá, está bonitinha. Mas só que o que vai acontecer? Durante as aulas, eu vou querer mexer na apostila, tá bom, gente? Então, tenham paciência comigo. São 8 aulas que teremos. Até o final dos nossos estudos, a apostila estará concluída de maneira segura, com as novas ideias que forem surgindo, com nova maneira de apresentar o nosso conteúdo. Então, dá uma olhadinha lá, baixa a apostila para a nossa aula de hoje e vamos em frente, vamos para mais uma jornada de estudo bíblico com a nossa igreja, com a nossa empreitada. É um material que eu produzi com muito carinho. Estudar o Sermão do Monte, para mim, é básico na minha jornada ministerial, tanto quanto na minha jornada de espiritualidade pessoal. Eu estudo o Sermão do Monte há muitos anos, desde o tempo em que eu ainda nem era convertido. Eu me encantei com o Sermão do Monte e tenho tirado dele lições muito proveitosas para a minha vida pessoal. E na nossa igreja eu já desenvolvi vários estudos, várias séries de mensagens sobre o Sermão do Monte. Algumas delas que ficaram marcadas na vida de nossa igreja, quem frequentava a nossa igreja na época, quando ainda era lá na rua 38 de Piratininga. Quem se lembra disso? Quem ainda se recorda desse tempo da casinha amarela, onde a gente começou a nossa caminhada? Ali nós já começamos a falar sobre uma experiência radical de transformação de vida. Seguir Jesus é uma experiência radical mesmo. Eu me lembro que eu comparei as atividades radicais da experiência cristã com os esportes radicais que a gente conhecia naquele momento, né? Então a gente falou sobre vários esportes radicais, o que eles proporcionam e o que Jesus gostaria que nós experimentássemos de forma radical da nossa vida. Fiz outras séries também, fizemos uma campanha de 40 dias de compromisso, aí já foi em 2023, agora bem recente, quando estávamos já caminhando como comunidade. E aí, nessa série de reflexões em que a gente se preparava para o encerramento do ano, a gente chamou os nossos irmãos e irmãs na época para um compromisso de seguir a Jesus, de fazer a sua vontade, de aprender com ele a como ser uma pessoa que coloca a sua vida a serviço do reino de Deus.
Ah, tem mais, eu fiz mais ainda. Eu escrevi um livro sobre isso, meu irmão. É o comentário do Evangelho de Mateus. E ali eu fiz uma análise exegética, histórica, sobre o Sermão do Monte. Se você quiser saber, pode adquirir o comentário, né, que está disponível em e-book no site da Amazon. Chama-se Mateus, o Evangelho do Reino. Ele foi publicado pela Juerp em 2020 e como já se esgotou e ninguém mais tem acesso a ele, então eu o transformei em um e-book para que você possa ler e ter acesso a esse conteúdo. Lembrando que esse livro teve a segunda edição, não foi uma edição só, foram duas edições pela antiga Juerp. E agora está disponível pelo site da Amazon. Dá uma olhadinha lá, você pode conhecer todo o livro. Se você quiser só saber o que eu escrevi sobre o Sermão do Monte, eu copiei, eu retirei, né, citei toda a parte do capítulo do livro que fala sobre o Sermão do Monte. Então, ele está como anexo na apostila. Então, você já poderá ter acesso a esse material com mais facilidade. Bom, é fácil, né? Estudar a Bíblia na nossa igreja tem todas essas vantagens da gente produzir um conteúdo junto com os irmãos, a gente poder partilhar. Olha, a gente tem alguns irmãos que gostam de emitir comentários, de fazer sugestões. Você pode fazer isso também. Durante a nossa aula, você deixa aí os seus comentários e eu vou levar em consideração essas suas opiniões, tá bom, gente? Bom, vamos à nossa aula de hoje. Ela é uma aula bastante introdutória. Nós vamos conhecer um pouco sobre o que é este sermão. É um sermão mesmo? Será que se eu, pastor, pregasse esse sermão na igreja assim, desse jeito, 2 capítulos, todo mundo sentado, daria aí com certeza 2, 3 horas de falação. Acho que ninguém aguentaria isso, não. Mas eram outros tempos, era outra realidade, era outro momento da vida humana. E as pessoas entendiam de outra forma a aprendizagem. E você vai ver que realmente tem outras formas de você entender esta abordagem de Jesus. Eu vou colocar aqui a apresentação e nós vamos seguir por ela na nossa aula. A nossa aula é assim mesmo. Tem a apostila, tem o material visual e tem eu e você aqui para dialogarmos. Tem um chat aqui do lado, olha, você pode colocar aí o seu comentário, a sua saudação, sua dúvida, eu vou estar acompanhando a sua palavra e se houver alguma coisa que eu possa ajudar, eu vou tentar ajudá-lo no momento, tá bom? Então vamos em frente. Aqui está a apresentação da nossa aula de hoje. Estudos no Sermão do Monte. Uma análise de Mateus 5 a 7. Essa paisagem é bonita, não é? É exatamente a visão que Jesus deveria ter quando estava com os seus discípulos, à beira do lago de Cafarnaum, ali naquela região paradisíaca. E ali Jesus aproveita para poder falar aos seus discípulos. Quantos eram que estavam ouvindo? Ninguém sabe ao certo, porque Jesus tinha acabado de nomear os seus discípulos, de acordo com o registro de Mateus, e possivelmente não estariam todos ali. Podia ser até que tivesse mais, porque havia uma multidão que já começava a acompanhar Jesus nos seus ensinos, mas não uma multidão muito numérica assim, não. Era uma pequena multidão, um pequeno grupo que ouvia Jesus ali. No mínimo aí 12, que é o número exato aí que a gente pode imaginar. E Jesus falou aos seus discípulos. E nessa abordagem de Jesus, ele então tinha essa visão, é uma visão paradisíaca, ele estava ali junto com seus discípulos. É interessante que a região da Palestina, de um modo geral, a região da Judéia,
da Galileia, que ali estamos na Galileia, né? Geralmente é marcada por paisagens desérticas, aquele ocre da terra, né? A poeira, o solão. E aqui nós vemos uma cena bucólica, paradisíaca, de um lago confortável, de uma vista que agrada aos olhos. E é com essa visão que Jesus vai ensinar os seus discípulos. Nossa aula de hoje vai começar a pensar nessa jornada que Jesus propõe aos seus discípulos, que é uma jornada de comprometimento. Talvez a palavra compromisso é uma palavra bastante impositiva. Jesus já tinha chamado a eles para poder segui-los. Venham e eu farei de vocês pescadores de homens, como disse a Pedro e seu irmão. Eles largaram tudo na hora e foram seguir Jesus. E ali, daquele momento em diante, do capítulo 5 em diante, Jesus já está falando, olha, se vocês estão assumindo um compromisso comigo, está na hora de se comprometerem com algumas coisas. Vamos lá, vamos ver o que implica esse compromisso que eu estou convidando vocês a tomar parte. Era tempo, né? Tanto que depois, de acordo com os registros de João, mesmo na metade dessa jornada de Jesus com seus discípulos, alguns desistiram. Acharam que era muito puxado, muito difícil. E chegavam a dizer, é duro esse discurso. Quem o pode suportar? E muitos abandonaram Jesus também, deixaram de seguir Jesus por causa das exigências desse discurso. E aí, então, nós vamos começar a conhecer hoje que proposta é essa, que implica uma caminhada, uma jornada de vida ao lado de Jesus. Eu separei um versículo para nós começarmos aqui a pensar nisso. Está lá em Mateus 5, 1 e 2, que é o texto que vai servir de base para a nossa meditação hoje. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Mateus 5, 1 e 2, que é o nosso texto base da nossa lição de hoje. Eu coloquei uma frase que a gente vai trabalhar durante a nossa aula. Quando Jesus convida pessoas a segui-lo, ele não quer que tenhamos uma experiência religiosa apenas. Jesus não nos convidou para formarmos uma nova religião. Ele nos convidou para segui-lo, para colocar em prática os seus ensinos na vida. E é disso que a vida cristã trata. A vida cristã é vida com Jesus, é andar com Ele, é seguir os seus passos, é imitá-lo, é fazer aquilo que Ele ensina em Sua palavra a que façamos. E o Sermão do Monte é um manual, é uma espécie de guia para que a gente possa fazer isso. Eu tenho para mim, e foi um dos trabalhos que eu apresentei, me lembro que foi na primeira igreja batista de João Pessoa, quando eu falei na igreja, sobre o Sermão do Monte como um discurso ético, a ética do reino de Deus, que é a ênfase do livro, do comentário bíblico que eu escrevi. O reino de Deus tem uma ética, e essa ética é o Sermão do Monte. E nós vamos colocar isso em prática. Não para a gente ser um religioso. Eu não quero que você seja um religioso. E eu também não quero ser um religioso. Parece meio esquizofrênico um pastor falar isso. Eu sou pastor, estou num programa da minha igreja, falando de assuntos sobre o texto revelado da minha fé, sobre o Senhor, o divino que me envolve,
E eu digo que isso não é religião. Claro que é religião, né? Vamos, por favor, mas ela não é só isso. Ela não é apenas uma experiência religiosa. Ela é uma experiência de vida. Ela é compromisso. Envolve a nossa vida toda. Então, vamos à aula. Olha, gente, a mensagem do Sermão do Monte, ela causa um impacto na vida do leitor menos avisado, por menos avisado que ele seja. Porque há ali um nível de preocupação com aspectos da vida pessoal, da vida no mundo, da vida de fé, da vida de espiritualidade. Tanto que muitos estudiosos, cristãos e não cristãos, teceram comentários bastante positivos em relação a esse trecho da Bíblia. Gosto muito de lembrar do que Mahatma Gandhi dizia, que se os cristãos praticassem ao menos o Sermão do Monte, o mundo seria transformado. Isso é um desafio para a gente, né? É uma palavra encorajadora para que a gente coloque em prática o Sermão do Monte. Mas é também uma palavra acusadora, porque se o mundo ainda não foi impactado por essa mensagem, é porque o cristianismo, de um modo geral, não coloca em prática de forma autêntica o Sermão do Monte. Para a gente pensar, não é? O que nós estamos fazendo com a nossa fé. Apesar de ser um sermão, chamado de sermão, ele não é um sermão no sentido homilético, como nós conhecemos nas nossas igrejas protestantes, católicas, nossas igrejas cristãs, de modo geral. Ele não é uma estrutura de oratória como nós conhecemos, mas é um trabalho produzido a partir dos costumes da época. Havia, então, uma prática de aprendizagem comum naquela época, que remetia ao trabalho do Correlê. Aquele mesmo, o autor do Eclesiastes, que daria essa ideia da literatura sapiencial, do livro de Provérbios, de uma estrutura de ensino marcada por pequenas porções que visavam trazer uma lição de vida. Então, os críticos que analisam o Sermão do Monte são capazes de dizer, por exemplo, e eu defendo essa ideia, de que provavelmente o Sermão do Monte não foi proferido de uma vez só, como eu prego na minha igreja, que prego aquele sermão, aí o irmão me ouve e diz no final: ah, pastor, o seu sermão foi uma espada. Aí o pastor fica todo feliz. Ah, que bênção! Profunda e incisiva. Aí não, pastor, comprida e chata. Porque realmente, 3 capítulos ditos de uma só vez, provavelmente não teve aí uma assistência tão adequada. E provavelmente também não aconteceu essa coisa que eles chamavam de ipsima verba, de que alguém estava ali ouvindo Jesus e fazendo um trabalho de registro in loco de tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Não é isso. O Sermão do Monte não é esse registro. Mas ele é o que, então? Ele é uma coletânea de pequenos textos que compõem aquilo que nós conhecemos como aforismos. Teologicamente, chama-se parêneses. Então, a estrutura do Sermão do Monte tem uma marca parenética, ou seja, ela é formada dessas pequenas porções de textos, são pequenos fragmentos que compõem
essa coletânea toda. É uma coletânea mesmo. Alguém com muita maestria reuniu esses ensinos de Jesus e colocou em uma peça de oratória inteira. E provavelmente esse texto era conhecido da igreja primitiva, antes mesmo do surgimento dos evangelhos, e que Mateus preservou em seu evangelho. Semelhante a essa estrutura, nós encontramos no evangelho de Lucas. Lucas, ele escreve uma porção de coletâneas dessa, e ela é conhecida como o Sermão da Planície, que é o equivalente ao Sermão do Monte. Só que aí Lucas não diz que ele subiu a um monte. Ele só diz que ele estava num lugar plano e ali reuniu os seus discípulos. Bom, qual é a verdade? Não importa, isso não faz diferença nenhuma. O que importa é que Jesus deixou lições profundas para os seus discípulos e elas fazem diferença para a vida de quem o segue. Jesus, ele não foi apenas um proclamador de ideias novas, mas ele mesmo era aquele que praticava os seus ensinos. E essas lições ficaram muito marcadas porque diziam respeito a coisas, a fatos, a pensamentos que Jesus já carregava consigo ao longo da caminhada com seus discípulos. Era o conjunto de coisas que Jesus fazia questão de ensinar aos seus discípulos. Um exemplo disso é a questão da vingança. Jesus era um homem vingativo? Não, ele era uma pessoa humilde, pacificadora. E no Sermão do Monte, ele ensina assim, olha só que interessante. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus faria isso? Bom, ele fez. E ele espera que a gente faça também. Oferecer a outra face para quem nos ofende. O apóstolo Pedro, por exemplo, registra que Jesus não revidou em nenhum momento todas as vezes em que ele era insultado. Interessante isso. Está lá em 1 Pedro 2:23. Jesus, inclusive, intercedeu por aqueles que o crucificaram. Lucas 23:34 é um registro desse fato. Então, o que Jesus ensina é o que ele praticava. Era sua vida, era seu exemplo. Por isso essas lições ficaram muito marcadas na vida dos seus discípulos. O Sermão do Monte, ele também não é um conjunto de lições morais. É um engano pensar que ali é para a gente fazer a coisa certa. Não. O que Jesus queria é que a gente pensasse nas coisas que fazemos. Que antes da gente colocar em prática, a gente pense, por que eu faço isso? A lei diz, mas por que eu tenho que seguir a lei exatamente como está? Então, eu digo que o Sermão do Monte é uma espécie de combate ao moralismo, ao legalismo que estava vigente entre os judeus naquela época. E que a gente pode trazer para os dias de hoje, que se adequa bem a essa realidade religiosa que a igreja, de um modo geral, assumiu nos dias atuais. Muito moralista, muito legalista. Quem me conhece sabe que eu estou na contramão desse moralismo, desse legalismo que a fé, sobretudo a fé evangélica, assumiu nos dias atuais. Jesus ensina, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Eu quero que vocês coloquem em prática de maneira responsável, consciente, pensando por que vocês estão fazendo desse jeito.
Reflitam sobre isso. Jesus, ele era, na verdade, um judeu. Ele seguia a religião dos judeus. E é interessante que, na prática de Jesus, ele não foi condenado em nada por causa da fé judaica. Ele era um praticante exemplar da fé judaica. Ele era, inclusive, considerado um rabi, um mestre da lei, uma pessoa que ensinava nas sinagogas. E não foi encontrado nada em sua conduta que pudesse ser motivo de acusação. Ele foi acusado, sim, de blasfêmia por se proclamar filho de Deus, mas não pelo fato de deixar de cumprir a lei, de colocar em prática os ritos, as devoções do judaísmo. Ele era um judeu, ele era identificado como um judeu. O Sermão do Monte, então, tem a ver com uma concepção ética, essa preocupação com aquilo que faz bem para as pessoas. É uma preocupação com o bem. E essa preocupação era voltada para essa nova vida em Cristo, para essa nova maneira de ser humano, como Jesus o foi. Por isso, Jesus chama os seus discípulos para uma conversa mais próxima, mais em particular. Se nós trouxéssemos o sermão para os dias atuais, o que esse sermão teria a dizer para nós hoje? Eu anotei algumas coisas interessantes aqui. Primeira, que o reino de Deus está na contramão dos valores e marcas de sucesso que o mundo tem concebido. Essa coisa de realização pessoal, o que faz uma pessoa ser feliz, o que leva uma pessoa a se sentir realizada. O Sermão do Monte diz que o reino de Deus está na contramão disso. Segundo, esse sermão diria para nós hoje que Deus chama a toda pessoa para que abra mão dos seus valores, desses valores ensinados pela cultura contemporânea, pela sociedade de consumo, e que tentam enfatizar determinadas marcas de qualidade na vida de uma pessoa, para que abandonem isso tudo e passem a experimentar o que ele tem de melhor. E o que é que tem de melhor no reino de Deus? É o fato de que, para Deus, menos é mais. Você abrir mão de si é glorificar a Deus. Você ter uma vida mais simples é viver de acordo com a vontade de Deus. Você abrir mão do seu eu, do seu orgulho, é seguir a Cristo. Essa é uma lição importante para os dias de hoje. E isso a gente pode ver por essa expressão de Mateus 5:20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os valores de vocês, os princípios que regem a vida de vocês, têm que ser melhor do que esses que o mundo apresenta. E como então podemos experimentar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida melhor? Para Jesus, e isso no Sermão do Monte está muito claro, viver é uma grande aventura que envolve muitos riscos. Não é fácil viver. Jesus queria que seus discípulos tivessem uma vida extraordinária, apesar das dificuldades, das lutas, das provas, do sofrimento que a vida oferece, das dificuldades que são contingentes da vida, para que eles pudessem viver acima, ter uma vida extraordinária.
Jesus também queria que os seus seguidores tivessem uma experiência profunda e trouxessem isso para o seu cotidiano, para o dia a dia, quando estivessem lá no templo, quando estivessem diante de uma pessoa necessitada, quando estivessem diante dos problemas da vida, da carência, da falta de recursos, para que eles pensassem que é possível, em meio às dificuldades da vida, ter uma experiência profunda de encontro com Deus. Jesus começa o seu sermão falando de uma coisa inusitada. Fala de alegria, de felicidade, esse entusiasmo de poder tomar parte desse projeto de vida que é seguir Jesus. Tomar parte do reino de Deus. Isso é uma coisa fantástica que os discípulos de Jesus teriam que considerar como uma grande oportunidade de terem uma vida alegre, feliz. Isso é motivo de júbilo, motivo de regozijo, motivo de alegria que eles deveriam levar em consideração. Isso está resumido nas bem-aventuranças, que são uma abordagem sobre a condição para a nova vida, que depende das nossas escolhas. Tem um e-book que eu escrevi sobre as bem-aventuranças. O título do livro é sugestivo: Felicidade segundo Jesus. O que Jesus ensina sobre a vida feliz? O que é ser feliz? Para Jesus, está na contramão do mundo. Mas é possível ser feliz mesmo na contramão do mundo. E tudo depende das coisas que escolhemos para a nossa vida. Essas bem-aventuranças são, na verdade, marcas de qualidade das pessoas que vivem no reino de Deus. Nós vamos fazer um levantamento dessas marcas de qualidade durante as nossas aulas. Nesse caso, então, a felicidade tem a ver com a dinâmica da vida. É viver de acordo com a vontade de Deus. É caminhar na direção ao alcance dos propósitos divinos para o nosso viver. O que é ser feliz? Ser feliz é viver de acordo com a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã. Não é ter um carro melhor, uma casa melhor, uma família bem estruturada. Às vezes a felicidade está além disso. É claro que tudo isso é importante, viu, meu irmão, minha irmã? É bom lutar por isso. Lutar pela sua família, lutar para que você tenha segurança, que você tenha bem-estar. Tudo isso é muito importante. Mas a felicidade não é isso, não. A felicidade não é um bem-estar. A felicidade é você viver de acordo com a vontade de Deus. É isso que Jesus ensina. O Sermão do Monte tem essas orientações para que a gente possa fazer uma descoberta de quem nós somos. O que nós estamos fazendo nesse mundo? Por que Jesus nos chamou para segui-lo? O Sermão do Monte demonstra que Jesus queria que seus discípulos tivessem uma identidade. E a identidade que ele diz que nós somos é ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, nós existimos para dar sentido à vida, para dar sabor à vida, para dizer que a vida vale a pena quando vivida na fé em Jesus. Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus também queria que seus discípulos colocassem ordem na vida a partir de um novo modo de entender a lei. Jesus faz um jogo de interpretação. Vocês leram? Vocês ouviram o que foi dito, o que está escrito? Vocês sabem o que a lei diz? A lei diz isso. Mas eu quero dar uma nova interpretação a essa lei. Eu, porém, vos digo. Esse jogo é importantíssimo na interpretação. Ele diz isso. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir. Eu vim cumprir.
Eu quero colocar em prática tudo aquilo que a lei diz, de acordo com o que a lei diz, não com o que interpretaram da lei. Jesus queria que seus discípulos desenvolvessem atitudes marcadas pelo amor e não pelo ódio, não pelo preconceito. É o amor que marca as nossas relações humanas. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Jesus queria conduzir seus discípulos a uma experiência mais profunda com Deus, a fim de que eles alcançassem lugares mais altos. Essa experiência profunda de encontro, para entender o quanto Deus nos ama e o que Ele propõe para a nossa vida. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus queria que eles tivessem a certeza que, mesmo nas horas mais adversas, diante dos mais sérios riscos, eles não estariam sozinhos. Jesus também disse no sermão: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Isso é Jesus dizendo para os seus discípulos. Para isso, para terem essa experiência profunda, Jesus queria que eles fizessem uma escolha, ainda que lhes parecesse um caminho estreito. A escolha de construir a vida a partir de Jesus como a rocha, o ponto de firmeza, a convicção que nós precisamos ter. Ele diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O que o Sermão do Monte, com todas essas lições, tem a ver com a sociedade contemporânea? Eu diria que tem tudo a ver. O mundo contemporâneo, a nossa sociedade, a igreja de hoje, precisa dessa mensagem. Precisa desse chamado para que cristãos e cristãs coloquem em prática em sua vida diária. Esse mundo marcado por uma lógica de mercado, por uma política de consumo, onde as pessoas valem pelo que têm e não pelo que elas são. Essa lógica de mercado promove frustração. São pessoas que se sentem incapacitadas, doentes, adoecidas, por não conseguir dar conta dos imperativos de alta produtividade, de gozo, de excelência que o mundo exige da gente. Nós não estamos dando conta disso. Então, por conta disso, você tem o quê? Depressão, angústia, ansiedade, transtornos mentais, problemas de saúde mental por todos os lados, como se fosse uma epidemia. São essas enfermidades contemporâneas que têm a ver com esse estado de impotência diante de tantos apelos pelo gozo ao extremo, pela alta performance, pelo excesso de excelência que o mundo e o mercado nos exigem. Então, o Sermão do Monte, o que ele faz? Ele aponta para uma experiência de vida que possa fazer sentido. Em meio a um mundo plural, cheio de apelos, cheio de ofertas, cheio de possibilidades, você tem N opções hoje. Uma delas é o Sermão do Monte. Está aí dado para você colocar em prática para orientar a sua vida. Há muitas pessoas que têm procurado alternativas para satisfazer a sua sede de Deus.
a sua necessidade de crescimento pessoal, de realização. Vivemos no mundo como se estivesse diante de um grande supermercado, com uma multiplicidade de opções nas prateleiras, sem saber o que nós estamos realmente precisando. Você não sabe, não tem filtro para poder processar a sua própria necessidade diante dos apelos e das ofertas que o mundo oferece. Aí você tem novas formas de religiosidade, novas formas de conhecer, que eu chamo aqui de gnoseologias, essas formas de entender a vida, e também muitas filosofias de vida que demonstram não uma riqueza humana, mas uma fragilidade, uma carência humana de algo que lhes aponte para um lugar seguro. Por isso, na nossa aula de hoje, nós deixamos essa reflexão para que você possa entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Bom, vamos colocar em prática a lição na vida. Seguir Jesus corresponde a uma mudança radical de vida. Isso é fato. É preciso que a gente pontue como era a minha vida antes e como eu vivo agora. E se essa vida que eu tenho agora não difere da que eu tinha anteriormente, ou das pessoas que não seguem Jesus, tem alguma coisa errada comigo. Os primeiros discípulos tiveram que tomar profundas decisões para mudar os seus hábitos, costumes, forma de se relacionar e de lidar com o mundo, a fim de que pudessem assumir a nova vida em Cristo. Uma pergunta para você pensar: o que você teve que deixar até hoje para trás para seguir Jesus? O que você teve que mudar na sua vida? Quais foram as escolhas que você teve que fazer na contramão do que você já vinha fazendo antes? Os discípulos de Jesus deram um grande exemplo. Lucas 5:11 diz: eles então deixaram tudo e o seguiram. O que você deixou? Qual foi a marca de sua vida? O que alterou em você? Eu vou deixar uma tarefa para a gente fazer aqui durante essa semana, mas é um ingrediente novo na nossa aula. É dever de casa para você, meu irmão, minha irmã. Baixe a apostila, ela está lá nos nossos blogs. Leia o texto. Tem lá, no final da lição, tem um texto chamado Leitura de Apoio. Leia esse texto, é para sua reflexão. E na próxima aula teremos também um roteiro de leitura diária. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Convido você para orar comigo e colocar sua vida diante de Deus. Ler o Sermão do Monte será uma grande aventura. E eu quero convidar você a fazer essa jornada com um desejo de aplicar esses ensinos na sua própria vida. Feche seus olhos, fale com Deus. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esta aula de hoje. Muito obrigado, Deus, pela maneira como nós temos sido chamados pelo Teu Espírito a colocar em prática os ensinos de Jesus na nossa vida. Nós queremos assumir um compromisso com o Teu reino, de sermos proclamadores da Tua boa nova, não só com as nossas palavras, mas também com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Chegando ao final da nossa aula, quero agradecer a sua companhia aqui com a gente e convidar você para dar essa caminhada com a gente no Sermão do Monte nas próximas aulas, durante os meses de fevereiro e março. Todos os domingos, uma aula nova, ela estará aqui no nosso canal. Também quero convidar você a acompanhar a série de reflexões bíblicas que estamos fazendo nas nossas celebrações dos domingos à noite. Lembrando que a nossa igreja tem reuniões que são presenciais
e tem reuniões que são virtuais. Hoje teremos mais uma reunião virtual. Acho que nesse período de começo do ano ainda estamos encontrando os ajustes para nós fazermos nossas reuniões presenciais de maneira regular. Então, hoje, logo mais às 18h30, estará disponível em nosso blog a mensagem da noite. Estamos refletindo sobre a espiritualidade dos discípulos de Jesus, aprendendo com eles o que eles fizeram como práticas de espiritualidade e que valem para nós nos dias de hoje. Espero vocês lá. Hoje, às 18h30, mais uma mensagem em nosso canal. Deus o abençoe, Deus a abençoe e tenha um bom domingo na presença do Senhor.